Talvez você já tenha contratado a agência de marketing e não ter tido nenhum resultado. Talvez você contratou a agência de marketing e falaram que o problema estava na sua secretária. Ou talvez você nem sabe por que, que a sua empresa não está conseguindo captar e vender para novos pacientes todos os dias. Mas nessa aula, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como estruturar o seu funil de marketing e vendas para sua clínica para que você possa fechar clientes todos os dias. Meu nome é Felipe Andrade, sou CEO e fundador aqui da Civent, uma das melhores assessorias de marketing e vendas para pequenas e médias empresas. E aí, qual que é a terceira etapa? Atendimento e conversão do paciente, tá? E aí, qual que é o objetivo dessa etapa aqui? Transformar essa consulta em um procedimento pago. Agora é a hora que você vai fazer esse trabalho para realmente trazer esse cliente para dentro da empresa. E aí o que você precisa entender? Experiência no atendimento, você precisa proporcionar, tá? Então você precisa ter ali, precisa proporcionar uma experiência boa para o seu paciente. Então imagina que você vende tratamentos, como é um protocolo, tá? De 20 e 30 mil reais, assim como tem clientes nossos aqui. Cara, se eu chegar no atendimento for ruim, não tem uma água para mim tomar, eu olho para aquele ambiente, eu já falo, cara, esse ambiente não tá parecendo que vai conseguir me dar esse atendimento por esse valor não, né? Como que você quer dar uma boa experiência para o seu cliente? Como que você quer vender um ticket desse se você não está se preocupando inicialmente com essa experiência desse cliente, né? Então você tem que se preocupar com isso. Na sequência aqui, como que você faz, tá? Atenção ali na recepção, na roupa que a tua secretária ou os teus colaboradores estão vestidos, né? Como que o teu ambiente tá, né? Se as paredes estão bonitas, né? Se preocupa com o básico. Não estou falando que você tem que fazer um investimento gigante para deixar a sua clínica extremamente bonita, mas se preocupa com o básico. Demonstra que ela está num lugar limpo, num lugar sério, num lugar que realmente ela vai ter uma boa experiência, tá? Depois, ela precisa ter um diagnóstico. Então, o que você pode fazer? Antes dela conversar com você, você pode ter algumas perguntas básicas ali que ela responde na recepção mesmo, ali à mão, né? 4, 5 perguntinhas que ela responde e a tua secretária entrega para você só fazer uma leitura e já ter um contexto ali da situação, para você abordar ela de forma personalizada, né? Isso vai gerar uma experiência melhor, né? Isso demonstra empatia e plano de tratamento. Então, você já precisa ter o seu processo comercial, o seu processo de negociação ali organizado. Então você precisa saber as suas margens, você precisa entender até quando eu posso dar desconto, né? Até onde fica interessante para mim, porque não adianta vender de qualquer jeito, você precisa fazer uma boa venda, né? Então você precisa deixar isso já pré-alinhado ali no seu processo de atendimento, tá? E aí você tem ali o fechamento comercial. No fechamento comercial, aonde você já fez ali a apresentação do paciente, você já mostrou, né? Você já mostrou casos semelhante. Então, digamos que tem uma pessoa que ela precisa fazer uma prótese protocolo, ou uma pessoa que precisa fazer uma prótese de alguma coisa, né? Precisa arrumar o nariz, fazer algum tipo de cirurgia. Um exemplo, tá? Digamos que eu cheguei lá, o que você vai fazer? No meio do seu processo de conversão, você vai me mostrar casos que é semelhante ao meu. Você vai falar, ó, Felipe, tá vendo aqui? O Marcos, ó, ele tinha o mesmo problema que você, ele tinha problema na mordida, ele tinha essa dificuldade, ele tinha isso, ele tinha aquilo, mas a gente conseguiu resolver isso em tanto tempo, e eu fiz isso, fiz aquilo, né? E hoje o sorriso dele tá assim. Você mostrou, você explicou, cara, isso gera um valor muito grande. Então, separe já casos, né, cases ali de resultados para você mostrar para o cliente ver a transformação, você mostra para ele, você mostra o resultado, né? Eu tenho certeza que se você fazer isso, a tua taxa hoje de conversão vai mudar muito, né? Você vai converter 30%, 35%, 40% ali, né, dependendo do teu ticket médio. Então, faça isso e deixa já esse processo organizado, beleza? Então, você foi lá, entendeu o caso do paciente, fez um diagnóstico, fez ali, apresentou, mostrou para ele que você sabe resolver as dores dele, você mostrou casos semelhantes com o dele que você já resolveu, você já gerou confiança nele, ele já está confiante. Então a única coisa que está impedindo ele de avançar com você, provavelmente é o investimento. E aí o que você já tem que ter? Você já tem que ter essa ordem, né, de valores, né? O máximo, você vai com o máximo que você quer cobrar, e entre o máximo você tem o mínimo que você pode cobrar e tem um intermediário, né? Então você vai trabalhar para que o paciente ele fique dentro dessa zona, né, de negociação. A zona de negociação é o mínimo que o cliente quer pagar, né, pelo máximo que você quer vender. Então essa é a zona de negociação que você faz ali com ele
dentro desse processo, beleza? E aí, dentro desse trabalho, você já tem que ter isso muito bem registrado dentro do seu sistema. Então você já tem que saber as condições de parcelamento, né? E aí você pode ter oferta, se você vende sessões, por exemplo, de alguma coisa, às vezes sessões a laser ou sessões de emagrecimento, não importa, pacotes, né? Você já pode ter ali uma estratégia para isso, né? Você pode também usar desconto dentro daquele processo para ele fechar naquela hora com você e depois um outro preço em 3 dias. Então toda vez que o cliente pedir desconto, sempre peça algo em troca. Então você pode falar, ó, Maria, seguinte, tá? O seu tratamento vai ficar 20 mil reais completo, beleza? Como que eu consigo fazer para você? Eu consigo parcelar para você em até 12 vezes, tá? Você me dá uma entrada aqui de 20% e eu consigo parcelar em 12 vezes, beleza? Se você já decidir fechar agora, Maria, eu consigo fazer de 20 por 18 e eu consigo parcelar em 12 vezes e a gente já fecha agora, mas isso é para uma condição imediata para a gente poder avançar agora, tá? E aí você já faz a pergunta de fechamento. Qual dos dois ficar melhor para você? E aí você deixa a pessoa analisar, né? E você pode dar uma condição para ela fechar em 3 dias, em 5 dias ali, para poder acelerar esse processo de decisão dela, beleza? O que você tem que entender? Muitos dos pacientes não vão fechar na hora, principalmente se você estiver passando orçamento de 20, 30, 80%, 70% dos pacientes não vão fechar na hora com você. E é aqui que tem o erro das maioria das clínicas. Elas simplesmente ignoram esse paciente depois que ele sai ou fala com ele uma ou duas vezes depois que ele sai da clínica, tá? E acaba perdendo muita venda, por quê? Porque esse cliente às vezes falou com você, falou com seu concorrente, falou com seu outro concorrente. O seu outro concorrente está mais ativo na vida dele, está incentivando ele a fechar mais, está conversando com ele mais. Seu concorrente ligou para ele para poder entender como que foi os pós-consulta, se ficou alguma dúvida, né? Tá falando com ele diariamente, tá mandando prova social, e você não, você só deixa para falar com ele daqui 15 dias, daqui 10 dias. O que você acha que vai acontecer? Ele vai fechar, obviamente que ele vai fechar com o seu concorrente, porque o seu concorrente está mais presente no dia a dia dele, beleza? Então, fez ali o orçamento, o cliente decidiu não fechar com você ali, você sai com ele alinhado com uma próxima data de follow-up. Então tá, senhor João, você vai conversar com a sua esposa, né? Qual que é a data que o senhor vai conversar com ela? Vai conversar com ela hoje mesmo? Não, eu vou conversar com ela hoje mesmo. Então, ok. Então amanhã eu ligo pro senhor, tá? Pro senhor, pra gente poder tirar as dúvidas ali e tudo mais, tá bom? Ou também, se o senhor quiser, a gente pode marcar uma consulta de retorno para você trazer o senhor e sua esposa aqui. Compensa muito, por quê? Porque você coloca os dois decisores na mesa, né? A pessoa aqui e a influenciadora da decisão. Então vale muito a pena você disponibilizar um horário na agenda para fazer esse follow-up, principalmente se o orçamento for alto, tá? Beleza? E aí, depois que o paciente sai, você tem que ter um follow-up estruturado, tá? Então 80% dos pacientes, como eu falei para vocês, né, decidem não avançar na hora, tá? Eles querem pensar, falar com a família, comparar preço. É assim, galera, é assim que é o mercado, não tem jeito, tá? A maioria das clínicas hoje erra quando elas não retomam o contato com o paciente. Então o paciente acaba indo para outra empresa, igual eu expliquei para vocês ali, tá? O follow-up, ele cria uma proximidade com esse lead e aumenta a confiança. E você tem mais chance de fechar com esse cliente. Isso também mostra profissionalismo. Você consegue, você demonstra, na verdade, interesse, né? Você se importa com o paciente, além da consulta, depois que você entra em contato com ele, se preocupa se ele ficou com dúvida, se realmente o que está impedindo ele de avançar é preço, porque muitas vezes o cliente não é o preço. Às vezes ele está com medo de fazer e ele não ficou com vergonha de te falar e você não conseguiu arrancar isso dele ali, né? Ou talvez a entrada ficou puxada e muitas vezes a pessoa não fala, a pessoa fala, não, tá bem, tá tudo bem, é isso mesmo que eu preciso e vai embora. Então você precisa ter um trabalho no follow-up justamente para depois identificar e quebrar as objeções ali, né, as dúvidas que tem desse paciente, certo? E cada lead que já passou em uma consulta é um investimento que você já fez no marketing ou em algum canal. Você já teve uma energia para trazer esse cliente até você. Se esse cliente ele teve a capacidade de ir até você, né, com certeza você tem chance de fechar ele, né? Então, o follow-up, quando você não faz follow-up na sua base de clientes, não faz uma recuperação, não faz um acompanhamento, o que você está fazendo? Você está botando fogo ali no seu investimento em marketing. E isso acaba não funcionando, beleza? E o que é interessante do follow-up também quando você tem um follow-up estruturado? Se o paciente você tem um ticket mais alto, geralmente o paciente ele tem um ciclo de 15 dias de ciclo de venda, de fechamento. Então, às vezes, o paciente ele faz uma avaliação com você no dia 20 e vai fechar só no mês que vem, dia 5, né? Quando vira o cartão, enfim.
E aí, o que é interessante isso, né? Você começa a acumular venda, porque você faz as vendas daquele mês dos clientes que estão prontos para comprar, você fecha, e você começa a fechar esses outros pacientes. Então, pô, você fecha 5 daquele mês e 3 do mês passado. Já são 8 pacientes. Isso vai acumulando resultado, né? Você está sempre fazendo essa engrenagem funcionar e você vai sempre fechando. Pô, fecha paciente de abril, fecha paciente de maio, de julho, agosto, e isso vai caindo tudo dentro daquele mesmo mês e isso vai virando uma bola de crescimento, beleza? E aí, como que você tem que estruturar essa cadência aí, tá? Então depois que o cliente saiu, né, você não conseguiu fechar ele ali no ato, né, e só que você saiu combinado que você tem uma condição especial para ele, né, você tem que fazer ali 1 ou 2 contatos com ele via ligação WhatsApp para poder mostrar que atenção, né, que você realmente está preocupado com ele, poder esclarecer dúvidas, identificar a objeção que não tenha ficado claro naquele momento, ou até pode ter surgido objeção depois que ele conversou com a esposa dele, e aí você ajuda ele a cobrar essa objeção, e de 3 a 5 dias ali após a consulta, você pode ter um relacionamento de mostrar prova social, gerar urgência, né, você pode fazer uma campanha de repescagem, né, então a sua missão é ajudar esse cliente a tomar uma decisão. Não é obrigar esse cliente, não é falar o quanto você é bom. Você tem que ajudar ele a tomar uma boa decisão. Esse é seu papel, né? Esse é seu papel ali como especialista, beleza? Então, era isso que eu tinha para ensinar para vocês aqui dentro dessa aula. Espero que realmente você escute com atenção o que eu estou passando aqui, porque a experiência que a gente já tem com mais de 700 clínicas, a gente aplica tudo isso dentro da nossa própria operação. Hoje a Civenge ela investe mais de 100 mil reais em tráfego ali, né, para poder captar e fazer toda essa nossa máquina funcionar de aquisição. É por isso que a gente não fica dependente de clientes, né? Porque todo dia tem cliente chamando a gente com interesse de fechar, porque a gente já construiu essa máquina e agora a gente só segue otimizando. E é isso que eu desejo para você, que você consiga aplicar essa estrutura. E se por algum motivo você quiser a nossa ajuda para poder implementar isso também, clica aqui no link que eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo, se cadastra, se você tiver dentro do nosso ICP com um perfil alinhado que a gente acredita que a gente consiga te ajudar, a gente vai entrar em contato com você e vai conversar com você para poder entender o seu cenário e se fizer sentido, a gente envia uma proposta comercial ali caso a gente realmente entenda que faça sentido para você.